Oi, gente. Meu nome é Silvana. Para quem não me conhece, eu criei esse canal Desvendando-se com o intuito de falar sobre autoconhecimento. E nesse momento eu estou gravando os primeiros vídeos do canal, vídeos onde eu conto a minha trajetória com a religião, né? A minha trajetória nas igrejas até eu chegar aqui onde eu cheguei, o que me trouxe até aqui, contextualizando, né? Contextualizando a, a minha trajetória. Eu acredito que a trajetória de cada pessoa seja diferente, enfim, cada um é único como é. O que eu estou passando aqui são as minhas experiências, as minhas impressões, as coisas que eu vivi, as coisas das quais eu posso falar. Intenção nenhuma de ofender ninguém. Então, se você está interessado em autoconhecimento, fica aqui comigo. Eu vou estar compartilhando muitas experiências boas, outras não tão boas, mas que me trouxeram até aqui. Então, são válidas. No vídeo passado, eu estava contando a minha experiência na igreja, né? Quando eu finalmente, depois de tanta experiência com a igreja, eu me membrei, né? Que é como eles falam quando você se batiza e se torna um membro daquela igreja. E comecei a perceber algumas coisas, né? Que não estavam. Enfim, algumas coisas com as quais eu não estava contente. E eu terminei falando sobre a parte onde eu fui chamada. Finalmente fui chamada para conversar com o pastor. Então, recapitulando rapidamente, eu faço uma viagem, vou ver a minha família, me deparo com uma série de questionamentos, volto muito confusa, tento marcar essa consulta, né, com o pastor. Enfim, ele não tinha tempo, e aí eu comecei a faltar cultos, né. Eu só ia no dia, de 4 domingos, eu só ia no dia que eu tinha que dar aula, no dia que eu dava aula para o Ministério Infantil. Então, eu fui chamada. Rapidamente eu fui chamada, né? O que eu penso que aconteceu? Antes entravam 4 dízimos, né? E de repente passam a entrar apenas um, e é óbvio que isso conta para a igreja, certo? Então alguém me ligou, acho que um secretário do pastor me ligou, e eu fui me encontrar com o pastor. Eu estava genuinamente cheia de questionamentos. Assim que eu cheguei na igreja, olha como a gente percebe as coisas, né? Em algum momento eu quero falar aqui sobre, não nesse vídeo, mas eu quero falar sobre intuição, que é uma coisa que livra a gente de muita coisa. E é uma coisa que a gente aprende a desenvolver. Aprende a ouvir a intuição, né? A intuição é uma coisa mais sutil, que a gente tem que, de fato, desenvolver e aprender a ouvir e sentir, né? Pelo menos comigo foi assim. Então, quando eu chego na igreja, eu encontrei com a esposa do pastor, certo? E ela veio conversar comigo. Gente, eu já achei aquilo estranho. Eu acho que nunca tinha tido um momento desse onde ela tivesse vindo falar comigo. Acho que a gente se cumprimentou em algum momento, mas não um momento onde ela tivesse vindo falar comigo especificamente. Achei aquilo estranho. Conversamos ali um pouco, e aí deu a hora, né, de ir lá a conversar com o pastor. E aí, aquilo que era impressão, vamos por assim dizer, virou certeza. O escritório desse pastor ficava na parte de cima, então você tinha que subir uma escadinha lateral para chegar no escritório dele. Quando deu a hora, ela subiu junto. Ali eu já achei estranho. Eu não sabia o que que era. Eu não sabia o que aquilo queria dizer. Mas eu sabia que alguma coisa estava errada. Acredito que nós todos somos energia. Tudo é energia. A gente sente. Simplesmente a gente sente. Às vezes a gente não consegue explicar. Ou porque não... Enfim, não entende muito sobre isso, mas conforme você vai entendendo, você vai vendo como isso é real.
E você vai olhar para trás e lembrar de várias situações onde você sentiu essa atmosfera, essa coisa ali que alguma coisa estava dizendo que estava errado, mas você não sabia o que que era. Enfim. Quando ela sobe junto com a gente, ali eu falei, não, pensei, né? Isso aqui não tá legal. Quando a gente chegou dentro do escritório do pastor, eu senti esse clima de hostilidade, sabe? Eu senti um clima tenso, certo? Então, senta o pastor na minha frente e ela meio que assim do lado, ambos olhando para mim. E ali eu senti como se fosse uma armadilha. Sabe? Quando você se sente acuado. Ou seja, você marca de conversar com o seu pastor. O que você espera do pastor da sua igreja? Acolhimento. Então eu pensei que eu fosse chegar lá com as minhas dúvidas. Inclusive, se eu não me engano, eu recebi uma ligação da esposa do pastor em algum momento dessa tentativa que eu estava fazendo de tentar marcar uma consulta com ele. E ela me perguntou alguma coisa, mas a sua confusão é o quê? É com o cristianismo ou é com a religião? Alguma coisa assim, eu realmente não me lembro. Eu não soube nem dizer o que que era, porque realmente eu estava tão conflitada. Enfim, então você chega ali esperando que você vai ser acolhida, esperando que, né, o que está acontecendo, né, a gente vai te ajudar. Não, não foi isso que eu senti. Então, primeira bandeira vermelha, ela vinha conversar comigo, ela levou um tempo para conversar comigo lá embaixo, isso nunca tinha acontecido, ou seja, ela sabia que eu estava indo lá, ela sabia o porquê de eu estar lá, certo? Número 2, ela sobe com a gente, ali para mim eu já falei, não, eu marquei uma coisa com o pastor, por que que a esposa do pastor está indo lá? Não entendi. Porque apesar de cada igreja ter uma conduta, né, eu não sei, eu simplesmente senti que aquilo estava estranho. E quando a gente finalmente está nessa sala, um clima que, sabe, pesado, que você sente que tem alguma coisa que não tá legal, certo? Então a gente começou a conversar, eu senti que ele estava bem armado, eu fui muito educada, aliás, essa é uma parte que eu me arrependo muito, porque eles ensinam uma coisa na igreja, hierarquia espiritual, certo? Hierarquia espiritual. Dentro da igreja existe uma hierarquia espiritual, eles chamam de hierarquia espiritual. Então, tem aquela pessoa que está acima de você, e tem a pessoa que está acima da pessoa que está acima de você, e por aí vai, né? É uma coisa que eles criam lá, e aí, através dessa hierarquia espiritual, eu tinha aprendido essa questão de você respeitar o seu líder, né? Respeitar os seus líderes e coisa e tal. Tipo, não importa o que eles estejam fazendo, né? De acordo com a hierarquia espiritual, você deve obediência, você deve respeito. Eu me lembro, e depois eu ficava sempre lembrando disso e me arrependendo, pensando, meu Deus, como eu não queria, como eu queria pensar naquela época como eu penso hoje. Porque aí o bicho ia ter pegado, né? Enfim. Então, aquele clima é desagradável, eu comecei a levantar alguns questionamentos genuínos mesmo, coisas que realmente estavam, de fato, me conflitando ali, e deixa eu ver se eu lembro uma delas. Uma delas, com certeza, eu levantei a questão das igrejas pregarem, né, que gays, né, lésbicas, não vão pro céu. Eu não acredito em céu e inferno, tá? Mas isso é o assunto para um outro vídeo, espero em algum momento abordar esse assunto. Mas naquela época, eu não sei se eu nessa época acreditava ainda, eu não realmente não me lembro, mas enfim. Então eles têm essa coisa de, acho que eu acreditava, né, por eu ter levantado essa questão, é que tem tempo isso. E aí, eu levantei essa questão, falando que eu não concordava com isso, né, e de novo, eu não fui petulante nem nada, eu realmente expus ali o meu questionamento, falei que eu não concordava. Eu tenho uma pessoa muito querida, que é como se fosse parente, não temos laços consanguíneos, mas é como se fosse um parente meu, e ele é gay, e desde criança a gente via que ele era gay, entendeu? Então, e eu falei pra ele, eu falei, olha, tem uma pessoa na minha família, né, que eu considero da minha família, tem uma pessoa da minha família que é gay, e eu me recuso a acreditar que um menino com um coração tão bom como o dele vá pro inferno e eu vou pro céu
só porque eu sou crente. Tipo isso, mais ou menos isso, né? Então quer dizer que porque eu sou crente, eu vou pro céu. Ele, que tem um coração 10 vezes melhor que o meu, mas é gay, não vai. Enfim, esse foi um dos questionamentos. Outro questionamento também que eu coloquei na mesa foi o fato de não concordar com as pessoas na igreja se casarem muito cedo. Deve ter tido mais alguma coisa, mas a grande verdade é que acho que isso foi suficiente para ele, né? Então, esse pastor, ele começa a ficar nervoso, ele começa a ficar relativamente agressivo nas palavras. Não me lembro o que ele falou. A única coisa que eu me lembro, falou algumas coisas, mas a gente, quando tá nervoso, tá numa situação como essa, principalmente eu tinha ele como uma figura de autoridade, eu tava nervosa e tudo, então, mas a parte assim mais emblemática para mim é o momento onde ele pega a Bíblia e ele fala que eu estava querendo fazer o evangelho caber em mim, quando na verdade era eu que tinha que caber no evangelho. E ele ficou tão irritado que ele ficou corado, um pouco vermelho, sabe? Um clima horroroso, um clima péssimo, certo? Um clima, meu Deus, uma vontade de chorar que eu fiquei, uma vontade de chorar. Eu tive que, sabe, me segurar. Pensa, você tá ali frequentando uma igreja, essa que é a minha questão. Eles mexem com uma parte muito sagrada nossa, que é a nossa fé, né? A nossa fé. Aí você tá ali, se dedica, acredita. E aí quando você, pela primeira vez, você precisa de um consolo, você precisa de um, sabe, desabafar e ter alguém para dizer, olha, calma, vai ficar tudo bem, deixa eu te explicar, é assim, é assado. O que você tem é uma pessoa ficando nervosa, criando um clima extremamente desagradável e tudo que você quer é sair dali, certo? É óbvio que existe um porquê para isso, né, gente? Existe um porquê para isso. Eu não sei bem ainda como abordar esses assuntos, porque realmente a minha intenção, se fosse alguns meses atrás, eu não vou mentir não, a minha intenção seria atacar. Eu tive muito problema com isso e consegui entender tanta gente que eu vi que era da igreja uma vida toda e de repente se revoltava, é um padrão. É um padrão. A pessoa despirocava. A pessoa era da igreja, estava tudo certinho, depois a pessoa despirocava. E eu via isso. Crescendo, eu via isso. As minhas amigas, né, como eu disse em outros vídeos, eu tinha amigas evangélicas e tudo mais, eu sempre vi esse tipo de coisa acontecer. E aí depois, quando aconteceu comigo, eu entendi o porquê. Porque você fica revoltado. Por que ele não ia me acolher? Essa é a minha visão, essa é a minha interpretação. Cada um tem a sua vivência, eu posso falar da minha experiência. O que eu percebi, e eu percebo isso em outras igrejas, eu tenho amigas que frequentam igrejas, sempre acontecem coisas dessa natureza, ou até pior, né? Escândalos, enfim. O que acontece? Essas pessoas, especificamente esse tipo de pastor, pastores como esse tipo, eles não estão ali para te ajudar a desenvolver a sua fé, a sua espiritualidade, não. Eles estão ali pelo dinheiro, certo? Porque um pastor de verdade, ele não teria a reação que ele teve. E eu sempre penso assim, ó, por que ele ficou nervoso? Será que ele estava devendo alguma coisa? Mas fica pior. Depois, em outros vídeos, eu pretendo voltar nesses assuntos, porque eu acho realmente muito importante falar sobre essas coisas, porque existem pessoas, nesse exato momento, passando exatamente pelo que eu passei, ou até pior, e essa questão da religião, da religiosidade, ela pode aprisionar as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam culpadas, e de repente elas estão ali realmente sendo manipuladas, mas elas não conseguem se libertar. Então eu acho importante falar sobre isso, sobre o meu ponto de vista, sobre o que eu passei, certo? Enfim. Então, eu estava me sentindo humilhada. Depois disso, eu não consegui mais questionar. Quero deixar muito claro isso aqui. Eu não me lembro. Eu acho que eu quis apagar muita coisa dessa história
eu quis apagar. Mas os flashes importantes que eu me lembro é isso. Eu fazendo esses questionamentos com educação, sem ser afrontosa, ele ficando exaltado, ficando levemente corado. Se eu não me engano, tem um momento que ele levanta, que acho que é a hora que ele pega a Bíblia, e eu não tenho certeza, tá? Deixar bem claro isso. Estou falando aqui os flashes que vem na minha cabeça. E ali ele fala que eu que estava querendo caber no evangelho, aliás, que eu estava querendo fazer o evangelho caber em mim, quando na verdade era eu que tinha que caber no evangelho. Aí, aqui, veja bem. Então é a gente que tem que caber no evangelho? Então por que ele não fez igual aquele pastor lá da Bíblia, que quando uma ovelha, eu não lembro direito a história, tá, gente? Mas quando uma ovelha se afasta, o pastor vai atrás daquela ovelha. Por que ele não coube no evangelho nesse momento? Estranho, né? Enfim. Então, eu saí de lá. Não preciso dizer que essa foi a última vez que eu botei meus pés naquela igreja. E aí, descendo pelas mesmas escadas, né, que eu havia subido com o pastor e com a esposa dele, eu encontro uma pessoa muito querida, mas eu tava com a cara de choro, eu só queria sair, eu tava assim, sabe, à beira de explodir, eu só queria sair dali, entrar no carro e chorar, certo? E aí, eu encontro essa pessoa, ela pela minha cara, assim, ela olhou pra mim, aquele sorriso, o sorriso dela, né, quando ela me viu, ela já meio que já desmanchou aquele sorriso, e, enfim, saí dali, e essa foi a última vez que eu pisei na igreja. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like para a gente poder ajudar mais pessoas que estão nessa situação. Pessoas que precisam se libertar. Eu vou continuar contando a história, vocês vão entender. Pessoas que precisam se libertar. Pessoas que estão passando por situações como essa, ou situações ainda piores na igreja, estão se culpando, estão se conflitando, sem a menor necessidade. Então, manda para aquele seu amigo que você sabe que está conflitado, o seu parente, não sei, quem você achar que precisa assistir isso. A minha intenção aqui é ajudar o maior número de pessoas a sair desse tipo de prisão invisível, certo? A gente continua parte 2.